Seguindo com os crimes contra o patrimônio, falamos agora há pouco sobre o crime de estelionato. Agora vamos falar de mais uma figura que é uma modalidade de estelionato, mas que o legislador achou por bem separar numa figura específica, que é o artigo 176 do Código Penal, que ele inclusive elenca apenas como outras fraudes. Ele acaba, dentro do artigo 171, falando várias modalidades de estelionato, e ele coloca as demais, as subsidiárias desse artigo 176, que vem falar especificamente de casos comuns que acontecem na nossa atividade policial militar e que é interessante para os senhores e senhoras tomarem um pouquinho de, acrescentarem aos seus conhecimentos essa figura, porque diante da pena do crime, que é de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa, provavelmente os senhores e senhoras serão chamados para fazer o chamado TCO no local do crime. Então agora, mais do que nunca, a gente tem que estar ciente dessa figura jurídica, até para uma questão de convencimento dentro de alguns embates que podem acontecer nas relações consumeristas e que são chamados, acaba chamando a polícia militar para resolver aquele problema, já vai ser uma modalidade de convencimento, de convencer aquela pessoa para que ela resolva o problema no local, porque caso ela não resolva o problema, os senhores e senhoras vão poder autuá-los automaticamente, pela essa figura do artigo 176. O que é que diz a figura? Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Ou seja, é aquelas situações normalmente que está lá um restaurante e o cara não quer pagar a conta, mas ele não quer pagar a conta é porque ele não tem forma nenhuma de pagá-la. Ou seja, quando ele entrou no estabelecimento, ele dolosamente já tinha consciência de que ele não teria como pagar. Porque aí poderia haver aquela discussão, Se o cara se recusa a pagar, ele entraria no artigo 176? Não. Aqui ele fala expressamente, sem dispor de recursos. Então, recusa de pagamento é outra circunstância. Aqui está descrito aqui no tipo penal, inclusive, tivemos casos, até recentes aí na mídia, de pessoas que fizeram isso, entraram em estabelecimentos, consumiram os produtos mais caros do cardápio, e aí quando chegou a hora do pagamento, o cara simplesmente alegou que não tinha dinheiro. Ou seja, talvez já conhecedor do Código Penal, sabendo que a pena é apenas de 15 dias a 2 meses, e por ser uma circunstância de TCO, ele sabia que não ia ficar preso. Então, efetivamente, o cara acabou fazendo, o indivíduo lá acabou fazendo essa conduta e acabou livre, infelizmente, dentro do caso concreto. Mas, ou seja, é uma pessoa que chega num estabelecimento, utiliza meio de transporte, já ciente que não tem como pagá-lo. É diferente da pessoa que se recusa a pagar ou que há algum problema em relação ao formato de pagamento. Exemplo, o cara tem um cartão de crédito para pagar, mas a máquina do estabelecimento não está funcionando, está sem conexão com a internet, não consegue lá fazer o Pix, alguma coisa do gênero. Então não é que o cara não queira pagar, ele está apenas com um problema no formato de pagamento. Então, nesses casos específicos em que a pessoa apenas está se recusando a pagar porque está discutindo o valor da compra, o valor da conta, ou a forma como o transporte foi feito, isso aí é questão de esfera civil. Isso é coisa de esfera civil, e infelizmente em relação à polícia militar, vai ser apenas a coleta de informações, entregar as informações necessárias para que ambas as partes possam acionar a justiça posteriormente e liberá-las no local. Mas se foi um caso que efetivamente se observa que a pessoa não tem a intenção de pagar, porque não tem nenhuma forma de pagamento, então a Polícia Militar vai poder autuar o indivíduo no local pelo artigo 176. Um detalhe importante, é porque no parágrafo único ele menciona que somente se procede mediante representação, ou seja, de ação penal pública condicionada. Então, para isso, necessita que o dono do estabelecimento, ou quem estiver representando o estabelecimento naquele momento, aceite, ou permita que se faça a devida representação. Caso contrário, também será liberado no local sem qualquer tipo de penalidade, porque é uma condição de procedibilidade para a atividade policial.
Destaques que a gente precisa mencionar é a diferença em relação ao artigo 176, em relação ao artigo 171, quando a gente fala da modalidade mais recente de aquisição, né, que é a questão do delivery. Algumas pessoas se perguntam, o indivíduo que solicita algum tipo de, por exemplo, de alimentação via aplicativo e que vai pagar no local, né, ou que de alguma forma diz que vai pagar no local, e aí quando chega em determinado local, o seu pedido chega à sua porta e o indivíduo não quer pagar, ou finge que não vai pagar, ou inventa alguma história em relação como se já tivesse pago, há um erro do estabelecimento, enfim. De alguma forma ele está tentando ludibriar aquele pagamento. Ele responde pelo 171, que seria estelionato, ou ele responde pela essa figura que a gente acabou de observar aqui do 176. Como a gente está mostrando na tela, a maioria da doutrina entende que quando você tenta enganar alguém para poder ter acesso àquele objeto, então na verdade é uma modalidade de estelionato. Quando a gente fala o que estava descrito aqui, tomar refeição, por exemplo, ou utilizou o meio de transporte, é como se você já tivesse se alimentado, você já tivesse utilizado o serviço. No caso do delivery, você ainda vai utilizar aquele alimento. Então, você está convencendo aquela pessoa a entregar de forma fraudulenta. Então, a maioria entende que isso é um caso de estelionato. E é até mais interessante porque a pena, né, reclusão de 1 a 5 anos é muito mais interessante do que essa que a gente viu aqui em tela. É possível, nesse tipo penal aqui, aplicar o princípio da insignificância? É possível. De acordo com a doutrina, com a jurisprudência. Chegou-se lá no restaurante, o cara consumiu, vamos lá, uma coxinha, né, um valor, uma coisa bem irrisória, né? Uma coxinha, algum salgado que custa aí 2, 3, 5 reais. Ele poderia, num caso concreto, ser aplicado o princípio da insignificância? É possível sim. Aí vai depender de cada caso, né, de cada circunstância. Como é uma questão de aplicar ou não o princípio, já que a gente vai fazer um TCO no caso concreto, e por que eu tenho que mencionar essa ideia do princípio da insignificância? É que o princípio da insignificância, ele retira a materialidade do crime. Então, se não houve prejuízo significativo para aquela parte, pode-se entender que, por estar se falando de crimes contra o patrimônio, a tendência é que não houve um prejuízo real para o estabelecimento. Se não houve um prejuízo real ao estabelecimento, real no sentido de que o prejuízo realmente tirou dele, né, alguma possibilidade financeira que vai prejudicá-lo no futuro. Então, dentro de um estabelecimento grande, vamos colocar um restaurante de grande monta, né, que serve aí 500 refeições no dia, que tem um capital de, sei lá, 50, 100 mil reais de lucro no mês, ele forneceu uma coxinha, alguma coisa que equivale a 5 reais, esse aí provavelmente vai ser considerado um princípio da insignificância. É diferente de uma senhora ou de uma pessoa, né, que está um carrinho ali na rua, um ambulante que vende só um salgado, uma coisa assim. Para ele, efetivamente falando, obviamente não vai se caracterizar um princípio da insignificância, dado, né, que aquele patrimônio que ele vende é de reduzida monta, então para ele sim um prejuízo vai ser significativo. E da mesma forma, né, aqui a gente tem mais um destaque, aquela pessoa que está num estado de penúria. O que é um estado de penúria? É a pessoa que está numa situação de miserabilidade, né? É aquela história do furto famélico, né? Um cara que entra num estabelecimento e come alguma coisa lá, não necessariamente porque quer causar um prejuízo ao estabelecimento, mas pelo seu estado, né, de penúria, seu estado de miserabilidade, gera nele aquela atitude mais como uma necessidade de sobrevivência do que necessariamente querendo causar um prejuízo. É possível aplicar esse estado de necessidade? Provavelmente sim, a depender do caso concreto. E principalmente num crime como esse, né, de uma pena tão reduzida, aí sim é que você vai poder analisar e, com calma, num caso concreto, decidir lá com o dono do estabelecimento se você aplica ou não esta circunstância. E no mais, essas foram as alterações sobre este tipo penal e nos vemos na próxima aula. Até lá!